LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que é do agro, que gosta de vendas, que gosta de marketing e que agora vai gostar um pouquinho mais de RH, porque hoje nós estamos aqui com a Chiara Machado. A Chiara Machado é formada em psicologia já há 8 anos, mas há 10 anos de experiência trabalhando nesse mercado, falando de pessoas. Então, principalmente para você, jovem, né, que está participando de processos seletivos, nós vamos falar muitas coisas interessantes para você. Chiara, seja bem-vinda ao Agrocanal LFZ Consultoria. Muito obrigada, Golda. É um prazer estar aqui com você, participar desse momento e levar um pouquinho de conhecimento e de experiência para todas as pessoas que se conectarem aqui conosco. Oi, obrigado. Ô, Chiara, fala uma coisa para mim. Você é natural da onde, fia? Já quando eu falo assim, fia, é porque fia é coisa de mineiro, né? Uai! Uai, você é natural Sou da de onde? Patos de Minas, Golda, a terra, uma pamonha maravilhosa, de doce de leite bem gostoso, uma terra muito agradável, bem familiar, cultura bem tradicional mineira. Os mineiros dizem que eles são muito desconfiados, né? Diz que para o mineiro responder uma pergunta, primeiro ele olha por cima do muro e vê para que lado que as formigas estão indo. Se as formigas estiverem indo para a direita, eles vão para o lado esquerdo. Isso faz sentido com os mineiros? Faz um pouquinho, Golda. Aí quando a gente descobre, ele é filho da fulana, que é primo da ciclana, parente do Beltrano, e aí olha para a referência familiar e ele fica mais confortável. Entendi. O Chiara, alguém na sua família vem desse lado aí da parte mais de trabalhar com pessoas, esse tipo de coisa, ou ninguém nesse ramo aí? Você que resolveu ir? Ninguém nesse ramo, Golda, eu fui a primeira corajosa A lidar com pessoas. a lidar com pessoas, mas eu escolhi lidar com pessoas, Golda, acreditando que eu ia atuar na área de dependência química. Foi por isso que eu escolhi a Hum, psicologia. Então, eu queria atuar na parte de ressocialização, contribuir para a questão do vício, e aí uma longa jornada que levou é, para eu acho que esse você caminho cabe bem no atual. agronegócio, porque que gosto de uma cachaça esses agrônomos aí, então de repente esse vício aí tu podia ter ajudado eles, mas tu acabou não indo para esse mercado do vício, né? Sim, mas eu continuo acreditando no equilíbrio, ó, já estou ajudando a tentar É, reduzir sem excessos, né, Isolda? É o melhor caminho sempre. entendi. E você se formou e você foi trabalhar onde inicialmente quando você se formou? Eu já trabalhava, Isolda, na CDL, é uma entidade que ela tem associados, que são empresas, lojistas, e tem um setor de recrutamento e seleção. Eu comecei lá como estagiária, trabalhei na recepção, então eu atendia as pessoas que estavam procurando emprego, cadastrava o currículo delas, fiquei por 2 meses na recepção como estagiária, tive a oportunidade de subir já para o setor de talento. Então, eu fiquei lá eu descobri nesse processo o que era a área organizacional, que a psicologia é fundamental para os ambientes de trabalho, porque saúde, né, não é só saúde que a gente começou falando do vício, né, mas é das relações e uma relação muito importante que é a relação do trabalho. Então, é aí que eu percebi que ter saúde no contexto do trabalho, onde a gente passa 8 horas, né, ou mais horas por dia, é muito importante. E aí, quando eu finalizei a graduação, eu estava lá no CDL, nessa trajetória, no setor de recrutamento e seleção. Mas quando você escolheu, por exemplo, o curso de psicologia, eu lembro assim que eu e muitas pessoas hoje mesmo, né, a gente quando vai escolher um curso para basicamente decidir o que a gente vai ser da vida, a gente está muito inseguro, né, em relação a isso. Eu comecei a agronomia, se você perguntar assim para mim por quê, eu vou dizer nem sei por quê, né, mas é lógico, gostei muito do meu curso e tal. Você, quando foi fazer psicologia, já estava decidida mesmo, é isso que eu quero ser da minha vida, ou você foi gostando desse curso ao longo do tempo? Boa pergunta, ótima. Eu formei, Golda, no meu ensino médio e fiz inscrição no vestibular para contabilidade.
Porque eu tinha facilidade com números, hoje nem tanto como na época, mas eu gostava muito de números. E eu acreditei que essa seria a área que eu iria seguir. E quando eu estava no ensino médio, apareceu um pessoal lá da psicologia que estavam fazendo estágio e falaram sobre carreira. E falou assim, ó, a gente está fazendo um estágio de curso de psicologia sobre orientação de carreira. E essa orientação é para ajudar a descobrir qual é a área para seguir. E aí, eles era uma turma assim, de vários alunos que eles falaram, me convidaram para ir, eu peguei e falei assim, eu vou lá, você quer ir. No que eu fui lá e vivenciei esse processo, que é um processo dentro da psicologia, eu descobri com as sessões, eu fiz cerca de 6 a 8 sessões, eu descobri que as minhas habilidades, por mais que eu tinha facilidade com números, eu não tinha habilidade para lidar com números e trabalhar com eles. Através de testes que a gente fez, eu fui percebendo que o meu perfil é voltado para pessoas. E nesse processo, eu me descobri, foi um processo de autodescoberta, que eu conheci um pouco mais quem eu era, porque com 18 anos é difícil mesmo saber quem a gente é, né? Eu descobri um pouco mais de mim, e foi aí que eu percebi que era psicologia. Então, esse processo de orientação profissional, ele foi fundamental. Eu desisti da contabilidade, eu nem iniciei, aí eu parei e falei, olha, eu vou precisar entrar numa faculdade particular, porque aqui na cidade não tinha federal, então eu vou trabalhar. Trabalhei aí 1 a 2 anos para poder ter condições de iniciar a tão querida psicologia, que de fato eu percebi que o meu perfil era pessoa, escuta, sensibilia, ajudar. Não é burocracia, não é papel, não é sentada numa cadeirinha, não, todo. Foi, assim, fundamental para mim, esse processo. Entendi. E durante o teu curso, né, a psicologia ela é muito vasta, né, tanto quanto é um curso de agronomia, né? Você pode ir para vários pontos dela, né? Um delas é a psicologia que a gente busca quando a gente está com um problema, né? Pessoal, alguma coisa, vou buscar um psicólogo, vou sentar, vou conversar com ele, ele vai falar para mim, isso, aquilo, a gente entende muito a psicologia, né? Mais para esse lado. E você derivou para um outro lado, né? Que é mais um lado no recrutamento e seleção, um lado de carreira. Quando que isso você percebeu que possivelmente seria um caminho para você? Isso aconteceu durante o próprio curso? Você disse, eu vou por aqui, ou isso aconteceu, às vezes, até mesmo por acaso, que você arrumou um trabalho e foi desenvolvendo assim? E, Golda, esse início, eu posso dizer que foi por acaso. Porque Hum, quando eu estava trabalhando, eu iniciei minha faculdade, e eu queria entrar na área da psicologia. E foi quando surgiu a vaga de estagiário na CBL. Então, eu não tinha dimensão do que era organizacional. Inclusive, Golda, as pessoas tinham uma visão até distorcida da organizacional. Tinha status que não trazia tanta transformação para o indivíduo como a área clínica. E quando eu entrei nesse processo, que eu vi lá, que eu comecei a colher as pessoas que estão buscando emprego, e percebi que muitas das vezes um pai está desempregado, uma pessoa que está sem emprego, tem problemas financeiros, isso afeta em vários aspectos da vida, né? Traz várias consequências. Eu percebi que a psicologia estava aí também. hum. Então, aí eu entendi o que era organizacional. Então, foi a partir dessa o pessoal fala CDL é a mamãe, foi parte que eu entrei lá na CDL, comecei a conhecer, e eu vi que a psicologia está ali também, porque os outros aspectos que a gente cuida no âmbito clínico, a gente cuida também dentro da empresa. Porque o que não é cuidado? Quando a pessoa não cuida no âmbito pessoal, ele vai surgir na empresa. Quando a pessoa tem um conflito familiar, vai aparecer lá, ou porque ela fica cabisbaixa, a produtividade cai, ela começa a adoecer, ela começa a afastar. Então, no ambiente de trabalho, vai surgindo essas consequências do lado pessoal. Então, quando eu comecei lá a fazer recrutamento e começar a perceber que, gente, o tanto que é importante a gente avaliar o ser humano como um todo para posicionar ele numa vaga. Não é só falar assim, você sabe fazer isso, a pessoa fez, pronto. Não, tem uma série de fatores. Então, foi quando, eu comecei a olhar para esses outros fatores diferentes. Tem um fator de onde aquela pessoa vem, tem um fator do que ela aprendeu com os pais, quais são os amigos que ela convive, onde ela gosta de estar, onde ela não gosta, o que ela faz, o que ela sonha para a vida, como que ela olha para o futuro.
E aí, quando eu entendi que a dimensão psicológica, ela existe aí também, foi aí, Goda, que eu apaixonei pelo mundo do trabalho mesmo. A princípio foi o recrutamento, né? Aí depois, dando os outros passos, abriu mais a visão. Mas foi nesse momento, Goda, que eu percebi. Está tudo interligado. Entendi. Sabe, você, assim, ó, fazendo uma analogia com a venda de insumos, né? Na venda de insumos existe o comprador e o vendedor, né? Uhum. Não é que existe um antagonismo, né? Mas são situações diferentes. Você está sentado numa cadeira como comprador, teoricamente, coloca essa pessoa numa condição muito mais confortável do que quem está sentado na cadeira de vendedor, né? É, assim, você teve, vamos assim dizer, do lado de lá, o lado do inimigo, né? Vamos assim dizer que você estava numa cadeira de compradora. Por quê? Porque por muito tempo você passou a desenvolver, né, um trabalho como uma psicóloga em recrutamento e seleção. Analogicamente, seria uma compradora de insumos. E hoje você está sentada na cadeira de um vendedor, que é você recrutar pessoas que vão ser entrevistadas por pessoas que fariam aquilo que você faz, ou que você fez, né? Que você não faz mais. É, é muita diferença? É muita diferença. É muita diferença e perceber que Se é parou para diferente pensar de nisso ficar. já? Dessa forma que você colocou, ficou muito interessante, Valda, assim eu não tinha pensado. Mas hoje eu estou numa outra cadeira mesmo, né? Hoje eu estou buscando as pessoas, estou olhando para quem elas são, estou oferecendo para o cliente, então estou conectando a necessidade das pessoas, que elas têm expectativa, com o empresário, que é o cliente, está precisando, tem as suas necessidades, as suas expectativas. Então, são dois universos que eu vejo para conectar esses talentos, né? E é só entendendo bem, toda, quem está do lado de cá e quem está de cá, ou seja, o vendedor ele precisa entender o comprador, né? Ele precisa entender quem é a pessoa que está ali, sentado na mesa dele, que ele está comprando dele, né? E vice-versa. Então, é diferente, Doda, é É, diferente, mas eu vejo que é similar, toda é a capacidade de escuta e empatia. Porque eu acredito que as duas posições, eu vou primeiro precisar ouvir, entender o que a pessoa precisa, o que é o problema dela, entender o que é importante para ela naquele momento, para poder oferecer uma solução, entregar uma pessoa que vai corresponder ao que ela precisa, uma pessoa que vai subir ali as expectativas dela, vai entregar, trazer os resultados que ela precisa. Eu estou entendi. ajudando os dois mundos. Na verdade, é o que o meu treinamento de vendas fala também, que é você tem que entender a necessidade do seu cliente para posicionar o seu produto, né? Da mesma forma. Mas sabe assim, uma coisa que me intriga e que para você eu acho que vai ser um grande desafio profissional, uma coisa é quando você vai e pega um jovem, né? Que está saindo da faculdade, ou, né, recém-formado e tal, ele vai em busca de trabalho. E outra coisa é quando você pega alguém, imagine o cenário, 45 anos de idade, já trabalhou bastante tempo e é desligado, é mandado embora. E aí ele vai vir até você e a autoestima dele está -2, mais ou menos, né? Ele está lá embaixo, derrotado. Ele tem filho para criar, ele tem filho estudando e muitas vezes a condição financeira dele é curta. Ele tem grana para passar 2, 3 meses. Você já pensou que você vai ter que primeiro levantar o astral desse cara? Sim. Tudo começa por aí, né, Doda? É a autoestima. É porque a falta de esperança, ela traz um adoecimento muito grande, né, para o ser humano, para nós. Então, essa visão, quando ela fica dominada por uma visão muito negativa, fica, as oportunidades vão se fechando, né, o olhar vai se fechando. Então, a primeira coisa, Doda, é olhar para isso, é abrir o olho um pouquinho dessa pessoa, é oferecer uma ajuda de fato
abrir assim, a visão dela para quem ela é. Porque ela foi demitida, ela tem com certeza pontos para desenvolver, todos nós temos. Mas ela também tem os pontos que ela tem, que é bom, que é positivo, que ela tem habilidade, que ela faz bem. Então, assim, será que ela estava encaixada na posição certa? Então, eu vejo que é um cuidado para essa pessoa olhar para si, para quem ela é, para ela refletir o caminho que ela está, para ela se conhecer mais, para ela enxergar aquilo que ela tem de bom, mas também, Isolda, enxergar aquilo que ela também errou, porque o erro ele faz parte da vida, o sofrimento faz parte da vida. Então, é aceitar que o sofrimento faz parte. A gente está vivendo uma sociedade que quer muito o positivo a todo custo, a felicidade a todo custo, e a gente não é assim. As emoções, elas passam por nós, é altos e baixos. O natural, o saudável para nós é transitar pelas emoções. Então, o que a gente aprende? É como transitar com as emoções. Quando eu encontro a tristeza, a frustração, e isso me trava, eu parei naquilo, então eu não estou lidando com a situação, eu estou parada. Então, às vezes, na ajuda externa, de fora, é alguém que vai, opa, peraí, a situação existe, o sofrimento existe sim, não tem como a gente negar ele, mas o que a gente vai fazer com ele? O que ele vai significar a partir de agora? Vai ser uma dor que vai trazer um congelamento, uma mágoa, uma tristeza, ou vai ser uma dor que ela é triste sim, mas ela vai trazer algum aprendizado? O que isso ensinou? O que a dor trouxe de aprendizado? O que ser demitido ensinou? Talvez era uma empresa que não estava bem, mas talvez era uma questão de competência que não estava adequada. Então, qual foi o meu aprendizado com aquilo? Então, a gente tem que olhar as coisas com coragem, como elas são, para poder enfrentar e seguir, porque a gente precisa seguir, né, Golda? A gente tem que buscar boas pessoas que nos ajudam para a gente seguir em frente, olhar para frente, entender o que aconteceu, mas olhar para frente. Entendi. Agora, sabe que, assim, o que me faz pensar é que a grande maioria das pessoas que são demitidas, elas sempre acham que elas foram desligadas de maneira injusta, né? Ah, eu não merecia. Você acha que faz sentido isso que eu falei? Eu acho, Golda, que faz sentido esse sentimento das pessoas. Eu já lidei com situações assim, da pessoa não perceber os motivos, de não enxergar os motivos. E talvez isso é uma autodefesa, porque é tanta dificuldade de olhar para si, é tanta dificuldade de reconhecer os seus próprios pontos, que talvez não aceitar seja uma alternativa para a pessoa. É uma alternativa dela estar bem, a condição que ela tem daquela demissão não trazer um confronto com ela mesma. Então, ela optou por isso. Eu já vi isso muito acontecer, Golda. E eu te falo assim, que, no meu ponto de vista, é um momento que a pessoa perde uma oportunidade de fazer uma auto-reflexão sobre a vida, porque é doloroso. É um, ser desligado é doloroso, é um rompimento. A gente está quebrando um vínculo ali. É como se fosse um luto. Tem muitos estudos que falam isso, né? Que sair da empresa, ser desligada, é quase uma experiência de luto, porque a gente tem um vínculo forte, então rompeu. Então, não adianta negar, mas isso pode ser um momento assim, de autodefesa mesmo, para não olhar para a situação. Mas eu ainda Sim. insisto, olhe para a situação, é preciso a gente olhar para a situação, porque a gente sempre vai ter algo a aprender. Porque quando a gente começa a gente repete, né, todo o processo. Competência é comportamento, né? Competência não é o que a gente quer ser, é o que a gente faz. Então, o que é a habilidade competente? É o comportamento que ele é observado, é o que a gente faz na prática. Então, a gente só muda o nosso comportamento, a gente olha para ele e tenta mudar. Não adianta falar assim, eu quero ser melhor na próxima empresa que eu estar. Eu vou ser melhor, eu sou boa. Mas o que eu faço? O que eu fiz de errado lá? O que hoje eu vou fazer para evitar cometer esse mesmo erro? Sabe, Kiara, eu fui desligado uma vez na minha vida e foi muito doloroso. Foi muito doloroso, porque eu tinha uma participação de mercado muito grande, fazia os números, só que o mercado desapareceu e não tinha vaga para todos na época na empresa, e nós éramos em cinco e só ia ficar um. E eu fui desligado. Foi muito difícil aceitar isso.
Falava, meu Deus, como é que pode me mandar embora eu com o market share que eu tenho, com a participação que eu tenho, com os resultados que eu tenho? Eu fui entender anos depois só que talvez a pessoa que tomou a decisão, se ela era certa ou errada, independente, mas ela teve uma decisão embasada em alguma coisa. Eu fiquei sabendo que o líder disse o seguinte: lá nesta região, que estão em cinco, não comportam mais cinco pessoas, comportam só uma pessoa. Quem vai ficar é o quem tem mais tempo de casa, começou com a gente e nos ajudou. É doído, né, na época, mas hoje eu entendo que pelo menos ela teve um critério. Só que talvez o que faltou e o que falta ainda muito para muitos RHs, vamos assim dizer, das empresas é explicar isso, avisar isso e falar: você está sendo desligado por causa disso, porque não tem mais mercado para tal e vai ficar na empresa aquele que começou com a gente com mais tempo. Esse foi o critério, não me foi passado isso. Simplesmente foi dito: você está fora, aí é complicado, É né? complicado, né, tudo, É, porque não era um motivo comportamental, era um motivo de número. Era e um nem motivo de resultado, né? A gente tinha resultado financeiro, só que a gente, como era, não era CLT, era pessoa jurídica, não ia se sustentar, né, com o tanto de mercado que ficou. Era uma mudança, de sementes de milho do verão para começar a trabalhar com safrinha. E essa empresa não trabalhava com safrinha, então não ia ter mercado para todos. Só suportaria uma pessoa para sobreviver financeiramente lá. Mas deveria ter sido melhor explicado. Então, o que que eu vejo é o seguinte, que cada vez que alguém é desligado, cara, eu queria ver a sua opinião sobre isso, né? E o cara fala assim: eu não esperava por isso, é sinal que a liderança errou. Como é que se pode desligar alguém e essa pessoa não esperar por isso? Em algum momento eu errei, né? É, Quando a gente tem, Isgolda, um motivo comportamental para um desligamento, o comportamento dentro da empresa é uma responsabilidade do líder treinar. hum, E quando o líder vai percebendo que a pessoa não está tendo o comportamento que é preciso, o resultado que é preciso ali, é papel do líder, sim, orientar essa pessoa a dar feedback. Hoje não se fala sobre dar feedback. Então, o feedback, ele é o quê? O feedback é no dia a dia. A gente tem empresas que vai ter feedback estruturado, que é feedback semestral, feedback anual, que a gente vai preencher documentos, vai formalizar. Aí tem estruturado um processo de feedback. Excelente, ótimo. Mas o feedback, ele também, ele acontece no dia a dia, nas pequenas coisas. Aconteceu uma situação pontual, o líder deve apontar, conversar com a pessoa imediatamente. Essa questão de juntar as coisas para falar lá para frente, a gente perde a oportunidade de ensinar a pessoa ali no momento. Então, o feedback ele tem que ser falado, ele tem que ser falado individual, quando é um feedback para a pessoa melhorar algum ponto, é falar no individual, é saber a forma de falar. Não é porque a pessoa errou que o líder tem razão para ser autoritário, para desrespeitar a pessoa. Isso não pode acontecer. Então, é papel, sim, do líder, né, de ensinar a pessoa, treinar a pessoa, apontar aquilo que ela errou, apontar aquilo que ela é boa também, porque a pessoa tem grandes coisas boas e também às vezes a gente vai deixando para falar só lá na frente. Aponta aquilo que a pessoa é boa, que ela fez bem, que entrega boa, que resultado rápido, que atendimento ao cliente ótimo que você fez. Olha, esse cliente que está atrasado para fazer o contato, liga para ele essa semana, como é que está fazendo, vamos ter mais agilidade para atender esse cliente, vai pontuando. Porque quando a pessoa, o líder vai dando feedback, a pessoa não está indo bem, e ela vai percebendo que ela não está bem, opa, meu líder me chamou aqui pela segunda vez, opa, meu líder me chamou pela terceira vez, para falar a mesma coisa. Isso já vai mostrando para a pessoa que ela não está no caminho. Né? Quando chegar um desligamento, vai estar mais claro para ela. O líder fez o papel dele. não vai ser surpresa, né? Não vai ser surpresa, justamente. Mas o líder tem que comunicar. O líder É. tem que estar presente. Tem que estar presente. Não tem outro caminho, outra solução. Tem que estar presente. Sabe o que eu tenho percebido também, Kiara? Porque nesse espaço de tempo que eu estou trabalhando, eu tive
por 20 anos do lado do fornecedor, né? E já estou há 18 para 19 anos, né, como instrutor em treinamento de vendas, gerenciamento de território, mentorias, consultorias. Então, eu trabalho muito com o sistema de distribuição, com revendas e cooperativas, né, nesse Brasil afora. E o que eu tenho notado é que muito pouca empresa tem um método de avaliação de pessoas por competências. Tem muito acho que, né? Acho que aquele cara está na hora de crescer, acho que aquele cara é bom para isso, acho que. E não existe, né, uma metodologia como a gente tinha. Né, desculpe até usar o nome, mas a gente tinha isso na Monsanto, que hoje é Bayer, embasado em competências, né, que a gente colocava, né, as pessoas nos quadrantes, né, quase que um nine in box, um pouco menor, né, do potencial pela performance. E hoje você tem revendas e mesmo cooperativas com 5, 8, 10, 200 pessoas trabalhando no campo e que não tem um método de avaliação por competências, que você possa dizer como é que você está na companhia, que competência você precisa melhorar ou não. Você chegou a trabalhar com isso também no mercado? Sim, Goda, processo de avaliação de desempenho e competência. Existem vários métodos, Goda. Tem dos métodos mais complexos, de instrumentos complexos, aos mais simples. A gente consegue dar nota, o líder dá a nota por competência, porque a base de toda vaga, de toda posição, é a descrição de cargo. E a descrição de cargo compõe aquilo que é as competências necessárias para aquela função. Então, é importante a gente pensar o quê? Na função. Às vezes a gente promove muito pensando na pessoa, né? O líder, nossa, eu gosto mais do fulano e tal. Não, o fulano é muito bom pra caramba, ele merece. Mas peraí, o que é aquela vaga que ele está? Qual é a vaga? Qual é a competência que precisa de ter para aquela posição? Quais são os comportamentos esperados? E o ideal, é a gente amarrar isso naquela decisão de cargo. Porque quando o líder for fazer, isso é papel de quem? Do líder em parceria com o RH. O RH tem que ter essa voz imparcial, para não deixar o líder tomar decisões com base em questões pessoais, com base no desejo. Não pode ser no desejo, tem que ser com base no que é concreto. Então, o RH, com as ferramentas mostra, a decisão de cargo está aqui, as competências para essa função são essas. Vamos estruturar na metodologia de avaliação de pontos. Pode ser o gestor dando pontuação para aquela pessoa de acordo com a competência. Pode ser a própria pessoa que está na posição de fazer uma autoavaliação com base em notas também, nas notas que ela se dá. Eu posso ter uma terceira, que é o RH também fazendo a avaliação de pontuações para mensurar tudo, para isso estar na base, para medir a evolução dela. Quando tem política de remuneração estruturada, a gente consegue deixar isso bem amarradinho, né? A engenharia de cargos. A gente precisa disso, né, Gold? Você falou que tantas empresas que vão crescendo, crescendo rápido, é preciso de uma engenharia por trás dessa movimentação de pessoas, para a gente não perder o controle. Então, ó, é permitido dar um aumento para essa posição a partir de quanto tempo? A gente vai condicionar esses comportamentos com esse resultado. Então, isso é papel do RH, desenhar, junto com a autoliderança, junto com a gestão, mas o líder precisa acreditar nisso. Ele precisa, além de acreditar, seguir. Eu vejo também, Goda, que tem muitas empresas que têm esse procedimento implementado, mas não é seguido. Então, não adianta ter algo bonito implementado, mas na prática ele não rodar. Eu prefiro, Goda, coisas simples. Que o simples rode. Então, que seja um processo que seja simples, mas que ele seja seguido. Por quê? Eu tenho um gestor que ele toma uma decisão de promover, por exemplo, uma pessoa por afinidade. Mas e eu não consegui, ele não seguiu a política. Mas eu tenho outro gestor que eu falei, eu tenho política, e ele seguiu. Então, ele segurou uma promoção. Então, eu vou ter uma pessoa beneficiada e outra não. E as pessoas das empresas, elas veem isso, né? As pessoas veem isso. Elas percebem quando uma promoção é justa e quando não é. A gente percebe, nossa, esse cara mereceu mesmo. Esse cara fatura muito, ele vende muito, ele entrega muito. Ele é um exemplo. Eu me espelho nele. Tem pessoas que são referências. Que a gente se espelha nelas como bons profissionais. Então,
é uma promoção, é um reconhecimento, né, é uma mudança de cadeira aí, posição, que ela é bem vista, que ela é justa. Então, quando as pessoas da equipe vê um movimento de reconhecimento que é injusto, isso, Golda, traz uma série de desmotivação para a empresa. E às vezes a empresa não percebe isso, mas ela perde pessoas na empresa, porque ela promove errado, porque ela mantém pessoas que não estão performando bem em certas posições, não intervém, não age naquela ponta. Então, eu vejo que a empresa tem que ter processos que vai acontecer, que sejam simples, que sejam complexos, mas importante que rode, que a liderança entenda a importância desses processos, que a liderança acompanhe mesmo essas competências junto com o RH. Use o RH como um braço mesmo, um braço forte para tomar decisão, porque o líder, a gente está imergido em tantas situações, em tantos problemas, em tantas coisas rápidas, em sentar rápido o tempo todo. Então, o RH é essa voz racional, assim, que nos freia, nos faz pensar, que faz a gente parar, faz a gente respirar, faz a gente pensar, faz a gente refletir para tomar uma decisão mais segura. E quando a gente toma decisão sobre pessoas, né, Júlia, é uma decisão que ela é irreversível. Quando o líder ele erra em tomada de decisão com pessoas, o problema é um efeito cascata. Quando a gente coloca uma pessoa que está na posição, coloca ela em uma posição errada, ela não consegue performar bem, ela não consegue entregar bons resultados. O que acontece? Alguém tem que fazer o serviço. Isso acaba aparecendo para outra, sobrecarrega o outro, aí o outro desmotiva, aí outra pessoa vê. Então, a gente talvez não quantifica de forma muito clara como nós vendas, né? A gente olhar, vendeu hoje 1 milhão, a gente vai faturar daqui 2 meses, viu o resultado. Com pessoas, a gente não quantifica de forma clara, mas a gente quantifica em termos de satisfação, a gente está mantendo boas pessoas na empresa, a gente está retendo talentos na empresa. Isso são formas de quantificar. Qual é o nosso índice de satisfação dentro da empresa, na nossa pesquisa de clima? A gente está com uma boa satisfação? Isso a gente vai quantificando. A gente está tendo boas pessoas aqui dentro da empresa. A forma da empresa quantificar essas tomadas de decisões que são efetivas e justas é quem ela tem que seguir. Escolher quem está no seu time, eu vejo, eu acredito nisso. É a decisão mais importante que uma empresa toma, que um gestor toma, é escolher quem está no time dele, é escolher quem entra, por isso é importante estar junto com recrutamento e seleção, nos processos, escolher quem ele promove, escolher quem ele deixa permanecer também. Porque quando aquela pessoa, ele já deu feedback que a gente falou, deu feedback, mas é uma questão talvez de caráter, é uma questão talvez que a pessoa, não é a habilidade natural dela, talvez ela está no cargo errado, então eu não vou ter outra saída a não ser demitir. Né? Então, o líder ele precisa estar envolvido nesse processo relacionado a pessoas. Pessoas que vai trazer o número, né? Pessoas que vão trazer o resultado. O sucesso do líder, ele vai acontecer pelas pessoas que estão ali, né, todas. Então, são importantíssimos. Assim, eu acredito muito nesse processo bem estruturado, RH e liderança andando assim, ó, lado a lado mesmo. Você falou numa coisa muito importante, né? Não adianta criar processos se você não fazer com que eles aconteçam, né? Então, eu fiz uma entrevista com uma pessoa muito interessante, que foi CEO da Adamar, Rodrigo Gutierrez. Ele falou de dois pontos que eu estou levando comigo, né? Ele falou de rotinas e rituais, né? O que são rotinas? Rotinas são os processos que a gente cria no dia a dia para que as coisas aconteçam da melhor maneira, né? Para que a gente chegue no resultado que a gente espera. E os rituais são a forma com que eu me asseguro que esses processos estejam acontecendo. Então, não adianta você criar todo um processo de avaliação de pessoas, disso ou daquilo, se você não seguir isso. Se você for no acho que, ou for no parente ou na afinidade, e aí você gera tudo isso aí que você falou, né? Esse descontentamento, né? Mas mudando um pouquinho, que nem dizia meu pai, de saco para mala, né? Você entrou na CDL, né? E você me falou que a Câmara de Dirigentes de Lojistas você tinha um tipo de público. Daqui a pouco você foi para uma carreira solo, você montou a firma Constance
e aí você começou a trabalhar terceirizada para algumas empresas e uma delas foi a Laleman. A Laleman é uma empresa de biológicos e fertilizantes e nutrição especial e tal, e foi para o agro, literalmente. E aí? Muita diferença entre trabalhar com pessoas no comércio varejista versus o comércio do agro? Muita diferença, Isolda. Ah, Foi uma transição tão interessante que quando eu entrei na Lime, fui efetivada na empresa após prestar 6 meses de consultoria, eu decidi seguir somente com a Lima. Foi que eu até paralisei as minhas outras demandas de recrutamento, de treinamento, orientação profissional, continuei dando algumas vezes ou outra, mas nessa transição eu decidi focar exclusivamente porque foi uma experiência muito grande toda, assim, é um outro universo, o agro é um universo muito rico, é um universo muito interessante, é muito gostoso de estar, assim, com as empresas, cada empresa ali vende certo tipo de produto, ali no comércio, foi uma experiência incrível, e o agro também foi, assim, o agro é muito falado, né, mundo agro, então, quando eu entrei lá, eu vi que, de fato, que ele o agro ele é valioso para a sociedade, para a comunidade, para o Brasil, né? Hoje o Brasil aí se desponta, né, no mercado mundial pelo agronegócio que a gente tem. Foi assim, você fazia contratações, recrutamento e seleção na Laleman, você era a pessoa que entrevistava? eu era a pessoa que entrevistava toda. Olha aí, gurizada, dormindo com o inimigo, né? Ô, Kiara, fala uma coisa para mim. Assim, logicamente tem diversas funções que você buscava pessoas, mas vamos falar mais de um agrônomo de campo, de um RTV, um RC, seja qual a denominação que você possa dar. Ele é um AT, um trainee, um recém-formado, e ele vai fazer uma entrevista com você. É, o que faria você olhar para essa pessoa e falar assim: esse cara ou essa menina é diferente? O que te brilha os olhos como entrevistadora? O que te brilhava os olhos como entrevistadora? Bom, eu não posso deixar de comentar que é muito bom estar do lado de cá sendo entrevistada. É raro eu passar por isso, normalmente sempre entrevistando, mas é muito bom essa pergunta que você faz. Golda, o que faz brilhar meus olhos é quando eu vejo uma pessoa que tem brilho nos olhos. Quando eu vejo que ela está ali naquela entrevista, que ela entendeu qual que é a vaga que ela está concorrendo de fato, ela gosta daquilo que está sendo proposto, ela vê que, de fato, as habilidades dela, ela se conhece ao ponto de perceber que as habilidades dela estão em linha com aquilo. Independente se der certo nessa vaga que ela está concorrendo, ela escolheu isso para a vida dela. Então, o que brilha meus olhos é quando uma pessoa tem claro o que ela quer. Não vem com um discurso pronto, decorado, que a gente vê na internet, mas que vem assim, sendo autêntica, que vem assim, sendo verdadeira, trazendo bem assim, de forma transparente, que ela gosta, que ela quer aprender, que ela tem habilidade, que ela quer estar ali, que ela tem a mesma oportunidade. E quando a gente vê isso, eu vejo assim, que é uma pessoa, vou falar de forma bem assim, né? Que não tem preguiça de trabalhar. É uma pessoa que ela quer estar ali, então ela vai fazer tudo para dar certo. Ela vai errar, ela vai levantar, ela vai aprender, ela vai procurar se capacitar, ela vai procurar ser uma pessoa melhor, ela vai procurar se comunicar melhor, ela vai aprender, ter sede de aprendizado, ter sede de aprender, sede de oferecer o melhor. Quando a pessoa é assim, porque o cliente lá, nosso produtor rural, uma distribuição, ela compra o produto, sim, mas primeiro ela compra a pessoa. Produtos lá da Lima, produtos biológicos, os produtos são excelentes, a qualidade é muito boa. Mas se o produtor vai olhar primeiro é para aquela pessoa que está ali representando a marca. Então, os olhos do produtor vão brilhar pela pessoa primeiro. Então, quando eu vejo um processo, vou fazer uma entrevista, eu olho para quem a pessoa é e enxergue quem a pessoa é, o Hum, comportamental dele. E esse brilho Quero, nos olhos natural e verdadeiro é fundamental.
quero te fazer uma pergunta. Existe uma agressividade, vamos assim dizer, positiva numa entrevista que o entrevistado vira para você e a entrevista está acabando e ele fala para você assim: "E aí, Kiara, quando que eu começo?" Como é que você enxerga isso? Quando ele Eu pega e lembrei, pá, manda isso na sua lata. eu lembrei de uma grande pessoa, Goda, que é o Stannis Bombonar. O Stannis, ele é um tubarão agressivo, assim, e essa agressividade, quando surgia, ele falava assim, vamos contratar, na hora que terminava a entrevista. Isso é muito bom, Goda. Isso mostra que a pessoa quer de fato, que ela está pronta. A agressividade, ela é positiva, ela tem o que é positivo e tem o que é negativo, né? Vou pegar um exemplo, assim como a ansiedade. Ansiedade, ela pode ser muito negativa, que a pessoa chegar ao ponto de não conseguir trabalhar. Mas a ansiedade, ela é importante para a gente sobreviver. Ela nos salva de situações de perigo. Então, o que é o ponto? É como que a gente lida. Ela está ali no meio termo, né, no justo meio. A agressividade para um vendedor, ela é importante, porque a agressividade, ela remete ao quê? À autoestima, a um vendedor que é automotivado. Se ele tem uma motivação que vem de dentro, ela não precisa vir de fora, ela vem de dentro. E quando essa motivação que vem de dentro, dá força para ele ir atrás. Dá força para ele falar assim, teve Hum. um não na cara, mas ele levanta e vai lá atrás de si. Você Aquele vigor. pegou esse cheiro, esse faro de saber se o cara está sendo realmente falando com o coração ou se ele é formatado? Você conseguiu desenvolver isso? Assim, esgoto, dá para a gente perceber. Hum. A gente percebe, sim. A gente erra, Sabe, mas esgoto, já errei também com pessoas, já errei. Mas, assim, essa sensibilidade para perceber, ela acontece sim. Principalmente, Gorda, quando a gente conhece assim no presencial. O presencial, para mim, não tem erro. Sentir a pessoa. Nas últimas etapas dos processos, a gente convidava o pessoal para comparecer presencialmente na empresa. Os finalistas vinham lá, porque a gente tinha esse olho no olho, né? Num aperto de mão. Tem pessoas assim, que, pelo aperto de mão, a gente parece tão simples, né? A gente vê muito falar, mas mostra muito da pessoa. Então, assim, sentir a pessoa é possível. A gente sentir esgoto pelo pouco tempo que a gente está é, ali com o outro. A gente percebe. agora eu vou mexer um pouco nos antigos funcionários da Ciba-Geigy, que hoje é a Singenta, uma parte dela. A Ciba-Geigy se uniu com Sandoz, né, virou Novartis, que se uniu com ICI-N, que virou a Singenta de hoje, que é uma bela empresa. E eu fui fazer uma entrevista na Ciba-Geigy em 1987 e parei, acabei indo aqui, lá e parei no caminho inclusive foi meu entrevistado aqui, Nivaldo Miranda, foi gerente regional em Cascavel, parei na frente dele e falei assim, Nivaldo, eu tenho chance nessa vaga, né? Ele falou assim, por que você está falando, menino? Eu disse, porque o Pedro Sasso, que era subordinado dele, está me indicando, você está me indicando para eu ir para São Paulo continuar a entrevista, então eu tenho chance, né? E ele mentiu para mim. Ele falou assim, sim, você tem chance. Mas da mesma forma que o Pedro Sá está indicando você, ele está indicando mais 4, 5, eu mais 4, 5, e todo mundo está indicando. E na verdade nós temos 250 pessoas para uma vaga. Mentira, não era. Na hora eu fiz assim, murchei, falei, meu Deus, né? E fui embora para casa pensando assim, será que eu vou fazer essa entrevista? Cheguei em Curitiba, eu trabalhava na Herbitécnica ainda, né? Era férias coletiva. Falei para o meu pai, pai, é 250 pessoas para uma vaga. Ele falou, filho, fique aqui, vamos para a praia. O que que você vai fazer lá? 250 pessoas para uma vaga. Eu falei, não, pai, eu vou lá ver qual é. E sabe, cara, eu parei na frente do diretor comercial. Aos amigos da Cibagai que vão lembrar dessa figura, o Berdan. E estava também junto o diretor da RH, que não me lembro o nome, e depois de meia hora de entrevista, o Berdan virou para mim, cara, e falou assim: por que que você quer entrar na Cibagai?
Eu olhei para ele, Kiara, e falei assim, porque um dia eu quero estar sentado aí no seu lugar. E ele ficou me olhando, eu falei, meu Deus, falei uma besteira enorme. Esse cara vai me mandar para o inferno agora. E ele deve ter demorado, Kiara, uns 10 segundos para responder, que para mim pareceram 10 minutos intermináveis. E eu pensando, meu Deus, desculpe a palavra, mas que cagada que eu fiz, né? E esse cara esticou a mão para mim, Kiara, e disse assim: então seja bem-vindo. É de Uhum. pessoas assim otimistas que nós queremos aqui dentro. Nunca esqueci disso na minha vida. E talvez isso seja interpretado, Kiara, é nesse sentido que eu queria falar para você, talvez com uma certa agressividade. Você enxerga uma certa agressividade nisso, não? Ou ali deu certo, talvez não desse certo com outro, né? Que pudesse Uhum. achar esse cara é muito metido. Isso É vai variar verdade. de entrevistador para entrevistador? Como é que. Golda, eu vejo que essa agressividade, sim, eu enxergo uma agressividade, eu enxergo uma agressividade que ela é positiva, porque mostra realmente o que ele falou, uma visão otimista, uma visão que a pessoa vai bravar e vai fazer acontecer, que ela quer crescer, ela quer, de fato, assim, entender que o negócio é dela. Eu gosto muito desse sentimento de dor, Golda. Eu procuro sentir isso. Se eu estou trabalhando numa empresa, eu penso que ela é minha, porque assim, tem que dar muito certo. Então, quando você traz esse pensamento, eu acredito, né, que ele pensou assim, esse cara está com pensamento de dono, então ele quer crescer, ele está pensando como dono, quer pensar como dono no futuro. Então, é uma agressividade, mas que ela é sim positiva. Mas a gente pode ter uma mesma pessoa que se comporta dessa forma, que talvez, Golda, me mostrou vários outros comportamentos negativos que me faz entender que essa fala dela vem com outras situações que sejam negativas, Hum, vem com superioridade, vem com arrogância, vem com ambição, vem com prepotência. Mas por isso o processo a gente tem que ter um olhar macro. A gente não pode olhar isolado, a gente tem que olhar para um todo. Você foi avançando tão bem nas outras etapas, e mostrando então quem você é, que essa sua fala foi extremamente positiva. Então, se eu vejo muito valor nisso, Duda, mas pode ser sim, pessoas, pode ser RH, que vai perceber outras nuances, perceber outras situações, que vai chegar a uma conclusão de talvez ter uma prepotência ou algo que não seja positivo, mas também ver com esse mesmo olhar que eu estou falando, viu o caráter da pessoa, entendeu mesmo que se ela é automotivada, é uma agressividade que é boa para o negócio. O comercial, ele precisa ser assim, ele precisa ser agressivo nesse bom sentido, nessa ânsia de crescimento, que ela é positiva e ela é saudável. O ruim é quando passa e não é saudável, né? Que atrapalha ele ter boas relações com os colegas, e aí a gente começa a ter problemas. Então, se a gente percebeu que ele se relaciona bem com as pessoas, respeita as pessoas, é uma agressividade extremamente positiva. entendi. Então, eu tenho esse cenário, Doutor, mas eu também posso ter outro cenário, que é o quê? Talvez eu tenha um líder que ele é inseguro. E se o líder, naquele momento, não estiver bem, estiver inseguro, ele pode se sentir ameaçado. Então, eu vejo que o líder que é líder, para mim, líder que é líder, ele escolhe quem é melhor que ele. Assim, o líder que é o líder, ele não tem medo de perder o lugar dele, porque ele quer gente melhor que ele. Porque se eu tenho alguém melhor na minha equipe, essa pessoa, ela me incentiva a crescer, essa pessoa me desafia a crescer. Então, eu cresço junto. Se ela é boa, muito boa, ela me traz solução e não tanto problema, ela vai me trazer mais solução do que problema, eu vou crescer. Então, isso vai subir o líder para cima. Se tem insegurança, ele tem que olhar para essa insegurança dele, ele tem que trabalhar as inseguranças dele. Mas é importante ele escolher quem é melhor que ele, porque é só assim que a gente cresce, é tendo pessoas melhores que a gente do nosso lado. Não tem outro caminho. Agora, se percebeu que a pessoa é arrogante, tudo, aí vai ter um contexto mesmo com outras variáveis. Né? Mas, Entendi. assim, o que é muito Sabe, bom, Golda, que seja de é, sucesso. ainda bem que Muito deu bom. certo, né? Que bom que você S- foi, Golda, que bom. Aí é, ela te mostra várias habilidades que você tem, várias. sabe, Kiara, eu tenho assim muito orgulho disso que você falou, da gente ter pessoa boa. Eu, há 2 entrevistas atrás, entrevistei o Sandro Risse, que ele foi meu AT, ele foi meu RTV, eu quis que ele fosse meu par de área, consegui promover ele foi meu par de área e ele foi meu chefe, cara. Olha Olha, que coisa interessante, né? E hoje ele galga
outros espaços e tal, e eu mergulho muito disso, de poder, em uma fase da carreira dessa pessoa, poder ter ajudado ele, né? Porque depois de um certo tempo a cadeira gira e ele passa a te ajudar. Porque a gente tem que entender que tem pessoas que literalmente são melhores que nós. Isso aí é uma coisa normal e natural. Agora, o líder que não aceitar isso, ele está fadado a ser um chefe, né? E não a ser um líder, né? Então, é nisso que eu acredito. Mas, assim, eu queria. Nós estamos indo para quase uma hora de entrevista, né? E é o meu tempo médio que eu trabalho com as pessoas. Mas eu queria mexer, assim, num assunto interessante que a gente sempre escuta, Kiara. Queria ver a sua opinião. Eu estou com 40 anos de mercado. Então, as pessoas da minha faixa etária dizem assim: lá atrás a gente contratava um agrônomo, um técnico agrícola, ele era muito mais raiz do que ele é hoje. Hoje o cara vem, ele quer saber o que a minha empresa está fazendo pela natureza, ele quer saber que carro que eu vou trabalhar, eu não trabalho depois das 6, ele joga beach tênis, sapatênis, isso para mim não muda nada, ele jogar tênis, para mim interessa se ele faz a meta, mas tem muitos deles que parecem que quando vão atrás de uma oportunidade de emprego, eles estão muito mais preocupados com outras coisas, com aquilo que a companhia pode oferecer para ele, do que aquilo com que ele pode dar para a companhia. Dá a impressão que é a companhia que tem que convencer ele a trabalhar com ela. Eu estou errado? Não está errado, Isolda. Isolda, essa transição de geração é algo interessantíssimo. Essa situação que você fala, ela vem dessa mudança de geração. Hoje, quem está acima aí de 40, 50 anos, 60 anos, é essa geração que vai dar o sangue pelo trabalho, que não vai importar com horário, que não vai importar com nada, que vai abrir mão de si, abrir mão de tudo, mas vai fazer o negócio acontecer, vai se entregar totalmente. É uma geração que ela tem autoridade como uma regra. Eu quero dizer, a hierarquia, né? Como uma regra. Ela respeita muito a figura de autoridade. Ela respeita muito. Então, ela não questiona tanto, ela executa muito. Essa geração agora, que hoje está nos seus 20 anos, até 30 anos, é o inverso, Buda. E tem muitos estudos que mostram que isso não vai mudar, é porque é uma questão das gerações. E hoje, essa geração, ela olha para a qualidade de vida. Hoje, essa geração de bordado, ela abre mão de receber um grande salário porque ela prioriza a qualidade de vida. Às vezes, ela abre mão de ter uma carga horária muito intensa porque ela quer ter um horário flexível, porque ela quer conciliar com a vida pessoal, porque ela tem outros fatores na vida dela que é mais importante. Então, o trabalho para essa geração mais nova, o trabalho contribui para que ela viva. A geração mais velha vive para o trabalho. Eu tô nessa dos mais velhos, viu? E não dá Essa para a gente geração dizer que a geração mais nova tá errada, né? não dá, Não isso dá. é a realidade. A minha geração que está aí no meio, Dora, é a geração que está na interface desses dois cenários, e é a geração que está aí se dedicando muito, está aí, ainda aí está mais dessa geração mais velha, assim, mais da questão de dedicação ao máximo ao trabalho. E é uma das gerações, Doda, alguns estudos mostram que mais adoece, porque tem a pressão também de se adequar ao trabalho, como uma geração que se entrega muito, né, dos mais velhos, mas tem a questão também de várias outras questões de qualidade de vida, de coisas a fazer na vida pessoal. Então, essa geração que tem que conciliar tudo isso é a geração que hoje mais adoece. Então, hoje a gente tem, por exemplo, depressão, burnout, como uma das maiores causas de afastamento do trabalho hoje. O Brasil é um país que tem um índice de ansiedade maior. Então, essa geração que está no meio, ela ficou mais sofrida nesse lado. Mas essa geração, a tendência é essa, Goda. A empresa hoje vai ter que se adaptar, porque elas vão priorizar benefícios. Às vezes ela prefere ter um salário que não seja tão alto e poder chegar na hora que ela quiser,
trabalhar a carga horária combinada, mas hoje eu quero começar 8, amanhã eu quero começar 9, mas eu saio mais tarde, deixa eu começar mais tarde. Eu quero ter um benefício de um plano de saúde, de uma alimentação, talvez vai valer mais a pena do que ter um salário maior. Então, assim, a empresa, as pessoas hoje, elas estão escolhendo a empresa. Antes, só a empresa escolhia a pessoa, né? Eu vou escolher. Agora não, agora a moçada, essa nova geração, ela escolhe a empresa. Então, ela escolhe a empresa pelo que a empresa é, pela reputação que a empresa tem, pelo estilo de liderança que a empresa tem, pelo programa de benefícios que a empresa tem. Então, a empresa vai ter que remodelar aquilo que é atrativo para ela atrair boas pessoas. Ela vai ter que se adaptar a essa linguagem. Um benefício de plano de saúde pode ser muito bom para quem não faz família, mas para quem é um jovem que não tem filhos, talvez um benefício de alimentação é bem mais interessante. Eu Então, queria assim, encontrar o que faz sentido, né, Duda? entendi. Eu queria mexer assim em mais um assunto, vamos dizer, técnico, né? Que é a idade da pessoa a ser contratada. Eu tenho 62 anos de idade e me sinto como um cara de 40, na energia que eu estou para trabalhar, vontade e tudo mais. Mas eu vejo assim que se a gente trabalhar nas grandes corporações, um cara quando ele passa de 40 a 45 anos, ele dificilmente é contratado por uma grande corporação. Inclusive, aonde eu trabalhei, uma delas, um dia numa entrevista, a pessoa da RH falou para mim assim: mas o que que você quer contratando uma pessoa de 45 anos? O que que ela pode dar para a empresa? Eu tinha 43. Eu falei assim: talvez ela possa dar o mesmo que eu estou dando, ou eu não sirvo mais, né? Mandei na lata, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que essas pessoas com um pouco mais de idade, uma faixa etária aí, 45 a 55 anos, quando você não está na grande corporação, quando você entra para as médias corporações ou pequenas, elas são muito requeridas. Qual é a diferença? O pequeno acha que aquele tem muita experiência, capaz de transformar isso em resultado, e a grande corporação acha que essa pessoa mais de idade não vai ter longevidade. Então, eu vou contratar um novo, que eu consigo enxergar que ele é um distinguished, né? Quando eu estou contratando ele inicialmente, que ele vai um dia ser um diretor de companhia. Como é que você vê essa relação da grande corporação e a pequena versus a idade da pessoa a ser contratada? É só uma impressão minha ou você nota isso também? Eu noto isso, Goda, assim, é, nunca tinha analisado de uma forma profunda, deve ser assim, mas eu noto muito isso. E eu acho até controverso, porque essa nova geração, ela tem uma tendência de ser instável. Ela vai ficar muitos anos na empresa, se tiver vários esses fatores que a gente citou anteriormente, para reter ela. Então, quando eu contrato alguém que ele é mais velho, talvez eu não vou ter ele também muito tempo. Então, quando eu analiso o tempo da pessoa dentro da empresa, eu vou cair na mesma situação, nesses dois leques assim, de idade, nesses dois públicos, dessa faixa etária. Então, acho um pouco até controverso. Mas eu vejo, assim, que isso acontece, igual das grandes corporações, tem receio, sim, às vezes, de contratar mais velhos. E eu sou uma pessoa, Idola, que eu acredito que quanto mais diversidade a gente tem, melhor é. Por quê? Porque quem tem muita experiência, tem bagagem, ele vai agregar, sim, quanta experiência de vida que essa pessoa tem, que já passou. Então, agrega muito. Talvez eu tenha uma nova geração que está aí toda impulsiva, precipitada, e eu vou precisar de uma maturidade maior. Então, se eu tenho um quadro de pessoas, eu olho hoje para a minha empresa, eu vejo que o caminho está um caminho que eu vejo mais. Se eu olho para a minha empresa e eu tenho 70% do meu quadro de pessoas que é jovem, talvez eu precise ter pessoas que sejam mais sênior na minha empresa, que vão ter mais maturidade na minha empresa, que vão tomar mais decisões mais seguras. Porque eu não posso deixar minha empresa toda sem pensamento desse jeito. E ao mesmo jeito, vice-versa, né? Se eu tenho um público, talvez, de pessoas que são mais velhas, talvez é a hora de eu trazer pessoas mais novas, para eu trazer mais inovação, mais tecnologia, dar uma mesclada nas ideias. Olhar para o comportamento. Eu acredito que a gente tem que olhar para o comportamento e conhecimento que a pessoa tem que agregar.
As grandes Entendi. empresas, eu percebo isso, Goda, percebo sim. As médias empresas, Goda, essa abertura maior, talvez seja porque está mais aberta a essa valorização, né? Mais aberta a ouvir, mais aberta a receber conselhos, né, com base em experiência. Eu vejo que talvez as grandes corporações, existe muita adaptação, né? Está adaptando o tempo todo, mudando o tempo todo, e talvez tenha um certo receio de, de pessoas mais velhas não se adaptar à cultura da empresa, ao ritmo da empresa, à velocidade da empresa. Então, talvez tenha esses fatores envolvidos, mas tudo depende do perfil, se a pessoa está aberta a adaptar, né? Se ela é uma pessoa aberta, ela faz acontecer. Eu não gosto muito desses estereótipos, eu não gosto muito de julgar, mas infelizmente acontece, né, Gorda? Entendi. As empresas menores eu vejo que são mais abertas para ouvir, Ok. talvez aí, né? Kiara, eu queria que você deixasse o recado final para o jovem, a menina, o menino que acabaram de se formar, ou que são trainees, um AT, e que ele vai buscar uma posição no mercado e ele vai parar frente a frente com você, né? Uma Kiara que até ontem estava na Laleman como recrutadora, como psicóloga, fazendo uma entrevista. Como se comportar, o que fazer, o que falar. Deixa um recado para esses jovens, que eu acho que é o que tanto você quanto o Agrocanal LFZ Consultoria podem contribuir um pouco para esse jovem que está escutando o nosso bate-papo. O que que você diria para ele? Como se comportar nessa entrevista? Bastante, Gorda. Primeira coisa que eu digo, né, é se conheça. Saiba quem que você é. O processo de se conhecer, de olhar para si, ele não é superficial, ele é um processo longo. A gente vai passar a nossa vida toda olhando para isso. Então, como está novo, comece a olhar desde agora. Comece a olhar desde agora para quem você é. Tenha, enumere aquilo que você é bom. Quais são de fato as suas qualidades? Escreva aqui para mim três. Escreva com você três. Três características que se destacam. Por quê? Como você vai definir isso? Ah, o que as pessoas falam de você? O que normalmente os seus amigos falam? O seu líder de alguma empresa que já falou de você? Seu professor já falou? O que se destaca? Aquele comportamento que aparece é a habilidade. A gente falou lá no início. A habilidade é a que aparece. Normalmente vai ter suas características mais fortes. Tenha isso em mente quais são. Mas também tenha em mente o que você não é bom, o que não está indo bem, o que é uma dificuldade que você tem. Tenha isso em mente para você trabalhar. Então, conheça bem quem você é e tenha a sua visão de futuro para onde você quer chegar. É importante saber onde que a gente está, onde que a gente quer chegar e qual que é a sua contribuição para o mundo. Porque quando a gente olha para dentro e a gente se conhece, a gente tem uma opção de externar isso ou não. É uma escolha, a gente escolhe, né, Goda? Oferecer quem a gente é para o outro, o comportamento que a gente tem para o outro. Então, eu pergunto, eu trago essa reflexão, o que você quer gerar para o outro? E quando eu falo outro, eu falo é para a pessoa próxima, eu falo é para a empresa que você está, do cargo que você vai ocupar, para alguma atividade que você pegou para fazer, o que você vai agregar? E qual o valor que você vai oferecer? Então, conheça o seu valor. Conheça as suas habilidades, se você é bom, se você tem que melhorar. Conheça o seu valor enquanto ser humano. O seu valor que você não abre mão. Talvez você não vai deixar ser corrompido. São valores que você, de fato, tem bem enraizados em você. E o que você quer mostrar para o outro desses valores que você tem. Gere esse valor, mostre seu valor e gere esse valor. Eu acredito, Goda, que alguém está bem claro. Porque hoje a gente procura o quê? Comportamento. Eu contrato comportamento. Habilidade técnica a gente aprende. Então, se eu tenho alguém que tem um comportamento bem alinhado, me fala assim, cara, estou fazendo uma pós, eu estou estudando. Porque hoje a graduação, a gente tem que além, né, Goda? Hoje, para ser um especialista, eu tenho que fazer vários cursos. Eu tenho 12 anos de experiência na área de RH, eu já fui coordenadora, já 5 anos, já fui gerente 4 anos, e eu não me considero um especialista. Eu vejo que quanto especialista é um conhecimento profundo que a gente tem que ter. Então, acho que a gente tem que ter a humildade de saber que a gente sempre vai ter o que aprender. O aprendizado, ele não acaba. Uma pessoa que chega para mim e fala assim, eu estou pronto.
Eu sou um líder pronto, eu sou um profissional pronto. Essa pessoa, para mim, eu não escolho ela. Porque a principal característica é a pessoa estar aberta para aprender e ela ir atrás. A gente fica esperando, mas orar, e eu faço isso, porque meu líder não sei o quê. Não faço. Se justifica, justifica, justifica. Opa, É. não, gente. A gente Sabe tem que ser que responsável. Tem que ser responsável isso, pelas nossas ações. isso que você está falando me reporta muito a esse trabalho que eu estou fazendo aqui em toda quinta-feira com Esgoda. Eu tenho dito nos meus treinamentos que com 62 anos de idade eu aprendo tanto ainda aqui, conversando com as pessoas. Eu digo assim, puxa, isso que essa pessoa está falando, eu nunca fiz, eu preciso começar a fazer, porque vai dar certo. Uhum, Ou isso que ela está falando, eu fazia, deixei de fazer, eu preciso voltar a fazer, né? uhum, Ou isso que ela está falando, eu faço e funciona bem. Então a gente está sempre aprendendo, não interessa a idade, sempre está tendo a oportunidade. E você falou um negócio interessante, né? Você disse, a gente se conhecer, o que que os outros falam de mim, né? O que eu faço bem. E às vezes eu brinco e pergunto para as pessoas assim, se você morresse, né? E você pudesse ter a oportunidade de escrever o seu epitáfio, o que você colocaria no seu túmulo, né? Aí um fala diz, que eu fui um bom pai, que eu fui isso, que eu fui aquilo. Eu brinco e diria assim, sabe o que eu colocaria? O cara fala, não faço ideia. Eu digo, eu volto logo. Eu queria voltar, porque essa vida é tão boa, que eu queria voltar, que né? maravilha, Eu maravilha, gostaria de voltar, maravilha. porque é muito bom a gente poder trabalhar. E eu queria te agradecer aí por essa 1 hora de conversa, 1 hora e pouco que a gente teve. Foi muito legal, passou muito rápido e eu tenho Passou. a absoluta certeza que a gente pôde contribuir tanto com essas pessoas que estão no mercado, em busca de uma recolocação no mercado, em busca de entrar no mercado, né? E que você pode ajudar muito eles, né, nesse sentido. E com certeza aqueles que quiserem seu contato é só pedir para mim também, aí eu vou passar o contato da Chiara, que ela vai te ajudar, né? E sua consideração final, Chiara, faz favor. Joda, foi um prazer estar nesse momento com você. Eu espero muito ter contribuído, sim. Eu acredito muito que a transformação ela é genuína, ela acontece de dentro para fora, e se alguém absorver um pouquinho, né, já foi valioso esse momento, já foi sentido. Eu aprendi muito com você também. Foi ótimo estar aqui, foi muito leve, muito espontâneo, foi muito real, muito verdadeiro. Isso faz toda a diferença para mim também, Joda. Desejo que você continue nesse processo de viver a vida assim, de forma plena. Isso é maravilhoso você falar que quer voltar. Então, mostra que você ama mesmo a vida. E quando a gente ama a vida, a gente ama a si mesmo, a gente ama o próximo, a gente busca fazer o bem. E eu acho que tem que ser esse o nosso papel no mundo, né, todo. A gente, claro que erra, a gente não é perfeito, às vezes a gente atropela algumas coisas, mas a gente busca, quem é do bem, busca fazer o bem, a gente gera o bem ele vai repercutir, vai contribuir, vai agregar, somar. Então, eu deixo aí portas abertas para contribuir, Ok. estou à disposição. Foi uma alegria de toda estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Chiara. Obrigado a você que esteve comigo em mais esta quinta-feira com Esgoda no Agro Canal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, de Spotify. Deixe seu joinha aqui, continue comigo. Muito obrigado, uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Obrigado, até a próxima.